De tempos em tempos, o esporte altera o rumo da história como um todo. E olha que eu não estou nem falando aqui de um grande troféu, campeonato, título, uma medalha olímpica, por exemplo. É algo muito maior, muito mais envolvente. É quando o esporte altera o direito, um aspecto muito mais dos direitos humanos. Esse é o tema do novo livro de Andrei Kampf, 20 histórias que mudaram o esporte. Aqui em parceria do Bolas Livros com a revista Placar, pude bater um papo com o autor e assim falamos de Vini Júnior, mulheres iranianas que praticam esporte com o véu, Ayrton Senna, basquete e muito mais. Tenho certeza que vocês vão gostar do papo, um papo para quem realmente não diferencia esporte, política, sociedade e cultura. Lembrando que o link para a compra do livro está aqui na descrição. Aproveita, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Fique agora com a entrevista com Andrei Kampf. Eu acho que a política ela não se afasta do nosso dia a dia como cidadão. Todos os dias a sociedade nos cobra um posicionamento político, e a gente se posiciona politicamente diante da vida, né? A gente precisa separar a política do movimento político partidário, que é uma coisa diferente. E o esporte, como um movimento global que mobiliza sociedades no planeta inteiro, ele está diretamente relacionado à política. O que o esporte fez para tentar preservar um pouco a atenção para o jogo, para a pista, para o campo, é ter como princípio a neutralidade esportiva, né, que é um princípio que eu digo que ele é utópico, inclusive no livro eu coloco um pouco dessa utopia da neutralidade esportiva, mas ela é um princípio que o esporte tem no horizonte, ou seja, rema em direção à neutralidade, mesmo sabendo que essa neutralidade é utópica. É mais ou menos como aquela ilha de Mora, né, no livro A Utopia, né, que vem a expressão utopia, ele é um objetivo, ele não existe concretamente aquele mundo ideal, mas a gente rema naquela direção, porque o esporte quer que a atenção seja para o jogo jogado, né, seja para o atleta, seja para o resultado de campo. Agora, a política necessariamente vai permear todo esse movimento que é global, que chama a atenção de todos. É só a gente ver o que está acontecendo agora na Copa do Mundo de 2026, que talvez nunca a questão política interferisse ou interfere tanto na realização de um campeonato, na realização de um evento global, como está interferindo agora em 2026. A neutralidade política, até costumei brincar, o Trump acabou enterrando, né, e bombardeando a neutralidade política nessa Copa do Mundo de 2026. A gente comentou um pouquinho de Olimpíada e Copa do Mundo. A Olimpíada tentava manter, ou tenta ainda hoje manter os seus valores do olimpismo e uma certa neutralidade, acho que diferente daí, como a gente está falando, ser a política. Conseguiu em algum determinado momento, ou hoje em dia já é impossível? Eu acho que não, viu? Eu acho que se a gente for ver, a gente teve os Jogos de Hitler, né? Lá em 1936, em que a Olimpíada, o principal palco do olimpismo mundial, foi um palanque para o nazismo de Hitler. A gente tem, mais recentemente, 2014, uma Olimpíada que eu tive a oportunidade e o privilégio de cobrir, que foi a Olimpíada de Sochi, a Olimpíada de Inverno, que aconteceu em Sochi, na Rússia, também como um palanque do chamado sport washing, né? A lavagem da imagem através do esporte, em que o Putin tem usado muito isso. Ele levou a Fórmula 1 para a Rússia, para melhorar a imagem internacional do país, ele levou a Copa do Mundo para lá, ele levou os Jogos Olímpicos de Sochi em 2014. Então, o elemento político está presente no ambiente esportivo e principalmente nos grandes eventos esportivos. O Catar leva a Copa do Mundo para o seu país também como uma ideia de se firmar politicamente, de se impor numa política externa interessante, né, como uma imagem de um país mais aberto do que ele realmente é na prática, no dia a dia, nos costumes que eles têm. A Arábia Saudita está fazendo isso também. Então, mesmo dentro do olimpismo, mesmo dentro do movimento olímpico, a gente vê um movimento, uma pressão forte da política externa, fazendo parte das decisões do movimento olímpico também. Antes da Copa do Mundo, não te surpreendeu quando Gianni Infantino, presidente da FIFA, então entrega um simbólico troféu da paz ao Donald Trump, né? Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que até me surpreendeu, porque ali ele escancara a força política dentro do movimento esportivo. O que sempre foi feito de uma maneira mais dissimulada, tentando preservar
essa pseudo-neutralidade, né, ou essa utópica neutralidade que a gente está falando aqui, ele escancara um movimento político da FIFA a favor do presidente dos Estados Unidos, que vai sediar a próxima Copa do Mundo. Então, ele coloca a questão política em primeiro plano e derruba a neutralidade de vez, né? Então, eu acho que essa Copa do Mundo, ela está trazendo mudanças significativas, não só nessa ideia de neutralidade esportiva, como na questão de governança esportiva também. Até pouco tempo, vai lembrar que qualquer manifestação de um Estado falando em nome de uma associação esportiva, de uma federação, confederação do esporte, ela imediatamente era alvo de uma punição esportiva. Por quê? Porque os estados não podem se manifestar e não podem se intrometer em questões relacionadas ao esporte. Está no Estatuto da FIFA, que é uma espécie de constituição do movimento jurídico privado do futebol. Não pode ter uma interferência estatal. Por isso que quem fala em nome do futebol do Irã deveria ser a Federação Iraniana. Quem fala em nome do futebol dos Estados Unidos é a Federação dos Estados Unidos. E quando acontecia no Brasil de algum clube ou de algum presidente se manifestar ou tentar interferir nas regras do esporte, imediatamente se falava, olha, isso pode ser sancionado pela FIFA, o Brasil pode ser excluído de competições internacionais. Sempre se lembrou isso, porque é um princípio muito forte do esporte. Só que agora a gente tem o governo iraniano se manifestando, né, sobre a participação ou não do Irã na Copa, a gente tem o presidente Donald Trump dos Estados Unidos interferindo em questões diretas que são da autonomia esportiva, que são do movimento privado do esporte. Então a gente tem uma interferência estatal explícita dentro de questões internas do movimento esportivo, o que mostra que a governança esportiva, como ela foi construída até agora, até 2026, tem sido atacada e está sendo destruída de acordo com esses movimentos recentes. Porque como é que vai punir Irã, vai punir Estados Unidos, vai punir Rússia, vai punir Itália? Até o governo da Itália já disse que a Itália não vai aceitar entrar na vaga do Irã. O governo italiano não tem que se manifestar com relação a isso. A Federação Italiana que devia se posicionar e devia dizer, olha, nós não vamos aceitar, porque não tem um mérito esportivo dentro dessa classificação. A gente não conseguiu dentro de campo ir para a Copa do Mundo. Mas foi o governo italiano que se manifestou. Então, o futebol, em função de um precedente que abriu Donald Trump, foi dando legitimidade para outros estados se manifestarem em questões que deveriam ser se posicionadas, que deveriam ter um posicionamento das federações nacionais. Os estados estão tomando conta do movimento privado do esporte. Para citar um blog famoso, tem um processo de uma lei entrando em campo, pensando nas próximas mudanças que estão em curso. Você acredita que essa separação maior, ou então aceitação de Estado e federação, possa ser uma próxima mudança dentre essas 20 histórias que mudaram o esporte que você pesquisou? Sem dúvida nenhuma, pode ser a 21ª história, né? Se a gente tiver como efeito dessa Copa do Mundo, né, em função dessas interferências do Estado, se manifestando em nome de federações, uma mudança nos regulamentos privados do esporte, permitindo que estados se manifestem em nome das federações nacionais. Só que, para mim, seria um retrocesso gigante, tá? Porque a gente vai estar na mão, mais uma vez, de políticos usando o esporte como um elemento importante para a política partidária. Né? E aí a gente entra na política partidária, por uma questão de perpetuação de poder, por questões muito maiores e muito mais complicadas. Eu acho que o esporte tem que usar esses problemas de agora, refletir sobre esses problemas de agora, todas essas irritações, fazer um grande debate, uma grande reflexão, e em função de tudo isso gerar um aprendizado para se tentar deixar isso mais evidente dentro dos regulamentos privados de que a interferência estatal não é bem-vinda. O esporte se autorregula a partir das associações privadas de cada país. Porque aí a gente tenta de novo blindar um processo que vem de 20, 30 anos, tentando fugir da interferência do Estado, o esporte criando regras privadas, essas regras sendo respeitadas, e aí num grande evento tudo isso é implodido. Mas, claro que o esporte pode ser implodido, né? Até a ONU não está sendo respeitada, então, assim, no momento que a ONU não está sendo respeitada, que o direito internacional estabelecido não está sendo respeitado, nesse momento de guerra, nesse momento de grande irritação global que a gente está vivendo,
o movimento privado do esporte também não seria, né? Como imaginar daquele que não respeita as regras de direito internacional iria respeitar umas regras privadas de uma associação privada do futebol, uma associação privada esportiva. Então a gente tem aí um grande problema que o esporte vai ter que trabalhar dentro da sua governança em função de tudo isso que a gente está vendo. Sei que você tem um exemplar do livro aí do seu lado, nos conta outras histórias e talvez mais bonitas, mais interessantes, como a mulher correndo maratona, ou então casos que você lembre, goste de citar, coisas que você tem mais assim de efervescência, que a gente tem falando mais de esporte, então por favor. São 20 histórias que eu acho bem bacanas, né? Eu fiz um processo de seleção aí, eu tinha mais de 40 histórias em que um movimento, seja ele individual de um atleta, entendendo que a regra privada do esporte agredia um direito fundamental dele, ou seja, de coletivos de direitos humanos, ou seja, de federações, né, várias irritações que aconteceram ao longo do tempo, que acabaram provocando transformações nas regras do esporte, deixando o esporte mais protegido, mas o esporte mais humanizado também. Né, entendendo o compromisso que ele tem com a proteção de direitos humanos. Você destacou bem, por exemplo, a atleta, a primeira mulher a correr uma maratona. Isso é dos anos 60, porque até então se entendia que as mulheres não podiam competir em maratona porque elas não tinham capacidade física para correr 42 quilômetros. Só que não se entendia pela ciência, se entendia dentro do universo masculino e dentro da cultura que se tinha. E uma mulher inconformada com essa regra, que treinava sempre com o marido e conseguia correr 42 quilômetros, foi lá e se inscreveu na Maratona de Boston. Só que ela se inscreveu com o sobrenome dela, para ela não ser identificada como mulher. E aí ela teve um número de inscrição, o sobrenome dela colocado nesse número, e ela passou a correr a Maratona de Boston. No final da prova, ela foi reconhecida como mulher pelo organizador do evento, que tentou tirá-la da prova. Ele saiu do carro, que é com a comitiva da organização, para empurrá-la para tirar. Só que o marido dela, dessa corredora, que era o técnico dela, estava participando da competição também, e empurrou esse organizador e ela conseguiu cumprir a prova. Isso virou notícia, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Olha o absurdo que aconteceu. Por que as mulheres não podem competir? E depois disso, as regras da maratona foram alteradas e as mulheres passaram a competir também nos 42 quilômetros, a partir de Boston e depois nas outras maratonas pelo mundo. É uma conquista de direitos humanos, né? Da igualdade de gênero, bem específica. Tem outras bacanas também que eu gosto de citar, por exemplo, o esporte, até recentemente, até a Olimpíada do Rio de 2016, olha, eu estou falando de 10 anos, não permitia que as mulheres muçulmanas competissem com o hijab, que é aquele véu que elas usam, que é um véu que expressa a fé religiosa delas. Então a gente tinha essa proibição de um movimento privado que proibia a liberdade religiosa, que é um direito humano universal, que é protegido por mais de 200 países no mundo. Então, o esporte obrigava um atleta de um país muçulmano a escolher entre a profissão de atleta ou a liberdade religiosa, ou a sua crença, o que era um grande absurdo, uma grande violação. Daí, em função de vários movimentos de atletas muçulmanas exigindo o direito de poder competir com o seu véu, com o seu hijab, expressando a sua fé, elas entraram em tribunais estatais, tiveram esse direito reconhecido e o esporte teve que ceder. Ele passou a desenvolver um véu para a competição, um véu mais justo aos rostos das mulheres, e elas puderam passar a competir com o seu hijab. Também é uma conquista importante de direitos humanos. E a gente avança aqui, por exemplo, para a Fórmula 1, tem um capítulo que a gente trata do Senna. Talvez o Ayrton Senna, além de ter sido um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, um grande ídolo nacional, ele também é responsável por uma conquista na proteção dos atletas que nenhum outro piloto conseguiu, ou talvez nenhum outro atleta tenha conseguido na história do esporte. Qual foi? A partir da morte do Senna, finalmente a FIA e as entidades que organizam a Fórmula 1 se sentaram de maneira séria para rever os regulamentos e mudar mais de 20 tópicos do regulamento para deixar a Fórmula 1 mais segura. Até a morte do Senna se morria 2, 3 pilotos quase que por ano na Fórmula 1. Depois da morte dele, morreu um apenas, em mais de 30 anos. Então, a categoria ficou muito mais protegida depois da morte do Ayrton Senna. Porque essas mudanças no esporte, elas são desencadeadas por vários fatores.
né? Pode ser uma decisão estatal, ou seja, da justiça, que determina que aquela regra esportiva vai contra o direito, e o esporte precisa se repensar e mudar essa regra esportiva. Vai para deixar o jogo mais atrativo, por exemplo, a presença da tecnologia, né? O VAR, não só no futebol, como a tecnologia no tênis, deixa o jogo mais atrativo, tentar preservar o resultado de campo, o equilíbrio, a justiça esportiva, mas também por grandes tragédias. Uma tragédia traz um aprendizado. Como é que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Isso está se repetindo. Foi o que a Fórmula 1 fez. A partir da morte do Ayrton Senna, ela teve uma grande discussão interna e ela mudou em muitos regulamentos, fazendo com que a competição ficasse muito mais segura. Essa também é uma das 20 histórias que eu trago no livro. Hillsborough também é um caso emblemático de quando a tragédia pressupõe ou exige, melhor dizendo, uma mudança. Também é outro caso, imagino, abordado no livro, correto? Sim, também, né? Ela trouxe um aprendizado não só para a governança esportiva, para as regras privadas do esporte, né? Determinando um cuidado muito maior, principalmente do clube organizador do evento esportivo, e trouxe um aprendizado também para o direito inglês. Houve uma mudança no direito inglês em função dessa tragédia, que apesar dele ser privado, apesar dele ser autônomo, ele se relaciona com esse movimento jurídico estatal. Porque eu não posso ter no Brasil uma regra desse movimento privado que seja incompatível com o direito. Então, tu monta esse ordenamento privado do esporte com base no direito e com base na proteção de direitos humanos, porque o direito ele é estabelecido com base na premissa de proteção de direitos humanos, né? O não matar, o não discriminar, uma série de elementos que os direitos humanos trazem. Então, tu cria as regras do direito com base nos direitos humanos, e tu cria as regras privadas do esporte com base no direito. Então, tu cria esse movimento privado do esporte, só que esse movimento privado do esporte, olha só, ele é transnacional, porque as federações internacionais criam as regras, e elas valem para todos os países. Aí é diferente do movimento estatal, porque essa regra privada ela tem que valer no Brasil, no Uzbequistão e no Irã. A mesma regra privada. Um estádio de futebol sempre passou, ou há muito tempo passa uma impressão que é um lugar um tanto sem lei, assim, inclusive proporcionado até pelo jogo. Você não pode agredir uma pessoa na rua, você termina na delegacia, e no campo a gente às vezes vê brigas e confusões, pontapés a mais. Transportando esse assunto para o caso de Vinícius Júnior e os constantes ataques racistas, gritos racistas que ele recebe, isso também é uma mudança nas leis do esporte também? A gente pode contabilizar isso? No capítulo 3, Vini Júnior e o hat-trick da justiça e da igualdade no futebol. Está aqui. Sem dúvida nenhuma, tá? Ele é um caso emblemático. O que acontece? A gente tem essa cultura que você bem trouxe de normalizar atitudes que são tipificadas, né, ou seja, são condenáveis pela lei num ambiente externo, e a gente normaliza num ambiente esportivo. Então a gente normalizou durante muito tempo um negro ser chamado de macaco, a gente normalizou por muito tempo um homossexual ser ofendido no estádio de futebol. A gente normalizou por muito tempo as pessoas dando um soco uns nos outros, e isso tudo bem, ninguém vai ser preso, ninguém vai responder processo por agressão, nada disso. E isso não pode acontecer. Um ambiente esportivo ele é um ambiente privado, mas ele está sujeito às leis estatais. E hoje, mais do que isso, o movimento privado, entendendo o seu compromisso com a sociedade, ele se autorregulou com relação a isso. Ele também criou regras privadas para punir o preconceito, regras privadas para punir o agressor. E o que estava acontecendo na Espanha? Era comum, né, as pessoas serem ofendidas, os negros serem ofendidos com agressões preconceituosas, com injúria racial, no ambiente esportivo. Isso era comum, acontecia historicamente. Quantas vezes a gente viu Daniel Alves ser ofendido, Balotelli ser ofendido? Isso era uma notícia curta, às vezes nem era notícia e pronto, ficava no folclore do futebol. Só que isso mudou. A sociedade exigiu uma postura mais forte do Estado e do esporte. O esporte regulou isso aí, o Estado tem leis contra isso. E o Vini Júnior, entendendo que estava sendo agredido num direito fundamental, que é o direito de não discriminação, levantou o braço e a voz dele, que é potente por ser um ídolo global do esporte, contra o preconceito. Isso reverberou. Isso ganhou as redes, influenciadores se posicionaram, coletivos de direitos humanos se posicionaram, isso chegou no Brasil, você se posicionou, eu me posicionei, as pessoas se posicionaram, e isso vai gerando uma irritação. E o que aconteceu?
em função dessa repercussão. Até o presidente Lula ligou para o presidente da Espanha e disse, não, mas isso é um absurdo, como é que ninguém é punido aí, isso não é crime aí, que absurdo. E o que aconteceu? Dentro daqueles dois movimentos separados que acabam conversando com o esporte. Dentro do movimento privado do esporte, Gianni Infantino, em 2024, determinou, em função da luta do Vini Júnior, ele disse que o Vini Júnior teve um peso importante, mas não só por causa do Vini Júnior, mas eu não tenho dúvida que ele foi decisivo, determinou que as federações internacionais colocassem nos seus regulamentos privados também a perda de pontos por manifestação preconceituosa das suas torcidas, seja ela injúria racial, preconceito homofóbico, misoginia, xenofobia. Por preconceito, o clube também pudesse perder pontos, que é uma pena desportiva que eu acho que precisa ser aplicada, como foi aplicada com o Grêmio lá atrás em 2014, e que depois não se repetiu. Ali a Justiça Desportiva deveria ter colocado uma régua com relação a isso. Não fez. Mas agora existe, dentro dos regulamentos privados, esse caminho para se punir com perda de ponto quando uma torcida se manifesta de maneira coletiva, de maneira preconceituosa. E mais do que isso, além desse avanço nos regulamentos privados do esporte, a gente teve uma mudança no direito espanhol, porque pela primeira vez, 2 torcedores / criminosos se pronunciaram contra o Vini Júnior de maneira discriminatória, eles foram identificados, foram denunciados, foram julgados e foram condenados a 2 anos de prisão. Então, por causa do Vini Júnior, pela primeira vez, o direito espanhol julgou, puniu e condenou a 2 anos de prisão pessoas que vão ao estádio e cometem o crime de discriminação contra um atleta de futebol, o que também é um avanço gigantesco para a civilidade, para a humanidade, dentro do direito espanhol, em função desse caso do Vini Júnior. Então, a gente teve, dentro do movimento privado do esporte, um avanço com a determinação do Gianni Infantino, e dentro do movimento estatal da Espanha, também com essa punição desses 2 torcedores. Juntando, e aí a última pergunta, juntando as suas 2 brilhantes carreiras, as suas 2 até paixões, o jornalismo esportivo, a beira do campo, da quadra, e o direito, qual desses 20 casos, essas 20 histórias que mudaram o esporte, mais te dá energia, assim, que mais te encanta? Talvez a questão do Catar seja uma questão que me toca muito, porque começa a partir de uma briga de um operário bengali que, inconformado com as leis estatais do Catar, né, que era um regime de escravidão que existia para a construção dos estádios da Copa, que é o regime Kafala, que é um regime estatal de lá, que o trabalhador chega, entrega o passaporte para o patrão fica com o passaporte e faz o que quiser. Esse cara vai trabalhar para mim, daí ele começa a trabalhar, e daí ele começa a dar comida, começa a dar alojamento, e o cara começa a se endividar e está trabalhando, cara. Então, assim, daí esse cara se sente injustiçado, esse operário, ele vai dentro do ordenamento estatal lá no Catar, não consegue se libertar, mas ele entra na justiça nos Estados Unidos, que se pronuncia com relação a isso. Diz que a FIFA precisa se posicionar também, que é uma questão de legislação estatal, obviamente, né, uma questão do Catar melhorar essas leis, mas que a FIFA não leve eventos para lugares que tratam o empregado dessa forma. Isso provocou uma série de reflexões, até numa forma mais leve do governo Catar e tratar os empregados. Então, houve uma reforma na lei do Kafala, houve uma melhora nas condições humanas do trabalhador depois dessa provocação que um operário que estava construindo o estádio da Copa do Mundo acabou desencadeando. Um ótimo papo, 20 histórias que mudaram o esporte e muito mais. A gente tem assunto aí para muito mais. Obrigado, queria que você fizesse um último convite a todos comprarem o livro, lerem, conhecerem muito mais essas histórias e também proporcionarem mudanças importantes no nosso rumo. Muito legal bater um papo contigo sobre isso, as tuas perguntas fazem a gente refletir, eu mesmo refleti aqui muito das perguntas que tu me fez, porque eu acho que a gente está avançando, né, por mais que a gente ainda tenha um universo aí de desafios pela frente, a gente tem conversado muito mais sobre direitos humanos no esporte, a gente tem conversado muito mais sobre homofobia dentro do ambiente esportivo, sobre racismo dentro do ambiente esportivo, e a gente tem falado sobre histórias transformadoras, porque a gente falar sobre isso hoje, mas imagina a primeira mulher correndo nos anos 60, imagina esse operário bengali judicializando uma questão contra a FIFA há 15 anos atrás, 20 anos atrás,
né? Imagina as mulheres muçulmanas na década de 90 sem poder competir porque não podiam manifestar a fé delas e o desafio que isso trazia para o esporte. Imagina a primeira transgênero lá nos anos 70, que esse é um caso emblemático também, da Renée Richards do tênis, lutando contra um sistema esportivo que era consolidado, ou seja, homem compete com homem cis, compete com homem cis, mulher cis, mulher com mulher, entendeu? Mulher cis com mulher cis. Não tem trans no meio, isso aí não está proibido. Imagina o desafio que foi para ela nos anos 70, contrariar e enfrentar essa lógica do movimento esportivo. Então, eu acho que essas histórias são inspiradoras para a gente, não só como atleta ou como alguém que trabalha com esporte, mas para a gente como cidadão entender, quando há um direito que está sendo agredido, e esse é um direito fundamental, é fundamental, né, perdoe a redundância, mas é importantíssimo que a gente atue, que a gente provoque uma irritação, provoque uma reflexão, para quem sabe melhorar a sociedade, melhorar a vida de quem vem depois da gente.